Influenciadores está de volta hoje recebendo Dorgival Dantas, potiguar que nasceu no interior do Rio Grande do Norte, depois se mudou para a capital Natal e em seguida tomou o caminho do Ceará. Por que o Ceará, hein, Dorgival? Ceará é uma terra maravilhosa, Fortaleza é fantástica. Ceará foi um pai, Fortaleza foi uma mãe. E chegou uma época lá no meu estado que eu me vi meio que acuado. Em que sentido? Eu acho que eu imaginava uma coisa, talvez não estava sendo compreendido. E dentro de mim tinha uma crença muito grande, primeiro em Deus e depois naquilo do dom que Ele me deu. Que eu poderia ser reconhecido de maneira que eu desejava tanto e com certeza Sim. acreditava que merecia. Eu estava tocando em Pau dos Ferros um belo dia, aí fiquei sabendo que estava tendo um forró, era tipo um balneário. Quem estava tocando era Dedinho Gouveia. Dedinho Gouveia. Aí tudo, de certa maneira, começou quase por aí. Antes eu tinha falado com o Cirano e o Cirino para tentar lhe mostrar umas canções. Eles estavam no hotel Residência, em Natal. Tanto que eu acabei ligando, aí falei com o Cirano, aí o Cirano disse, olha, fala com... Na época eu acho que com o Cirino. Aí depois eu fui ligar para o quarto dele, liguei para o quarto do Cirano de novo. Eu disse, não, meu filho, você ligou para mim de novo. E Cirano, que foi, mais uma vez vou ter que falar, foi o meu primeiro patrão aqui no Ceará. Depois do meu querido e saudoso, que eu sinto muita saudade, Júlio Trindade, do Pirata. Sinto muita saudade de Júlio. Pirata é uma das mais importantes Júlio casas foi de um show pai, de Fortaleza do Brasil, quiçá. Casa que eu tenho muito orgulho. Hoje quem está lá é o Rodolfo. Eu sinto muita saudade de Júlio, muita mesmo. Aí fui lá nesse forró e tava o Dedinho tocando. Aí fiquei encantado lá. E ali a Luizinha, né? Ele é de Ceará, Fortaleza. Aí quando terminou o show, fui lá, me apresentei. Eu era tecladista da banda. Até então eu não era sanfoneiro, porque quando meu pai faleceu, com 21 anos, ele não deixou realmente sanfona, não deixou nada. Você não tinha uma sanfona naquele momento? Não. Ele tinha vendido a última sanfona que ele tinha. Ele Sim. foi da minha cidade, aí lá, numa das cachaças que ele gostava de tomar, aí vendeu a sanfona. Detalhe interessante, depois de muitos anos, eu fiquei sabendo onde estava a sanfona e consegui comprá-la. Trouxe de volta para perto de Aí ti. está lá em casa, na estante. A sanfona que eu toquei muito com meu pai, tocamos na praia e ganhamos nosso trocadinho. Aí, quando terminou o forró, ele acabou dizendo que estava no mesmo hotel que eu, lá em Pau dos Ferros, Hotel Jatobá. Você tem uma memória boa ainda, Dorgival. Rapaz, às vezes até eu me admiro, assim como tem hora que dá vontade de dar uma batida na cabeça para eu me lembrar. Aí Dedinho foi, e ele foi de uma importância assim, fora do normal. Não dá para falar tudo, porque é muita coisa. E eu, quando meu pai faleceu, eu não tinha sanfona e fiquei até os 25, 26 sem tocar. Você quase 5 anos, né, sem tocar sanfona. É um bom tempo, né? Só no teclado, no grupo Show Terríveis. Aí um belo dia, eu passando ali na Alexandrino Alencar, lá em Natal, aí tinha um posto de gasolina e eu vi um fuá lá de sanfona. Aí quando cheguei, pegar a sanfona, soltava, eu fiquei olhando. Aí eu disse, deixa eu tocar uma parte. Pô, depois de quase 5 anos sem pegar no instrumento, mas Deus maravilhoso, à esquerda do teclado, parece que fui pensando para o acordeon, mesmo sem eu tocar.
Aí quando eu fui tocando, aí os cabos endoidados. Aí não queria mais que eu parasse de tocar. E foi aí onde eles me contaram, olha, você tem que ir lá em casa, Nunes, que foi um pai. Eu tive pessoas maravilhosas em minha vida, mas fora o meu pai e Deus, eu tive mais 3 pais na vida. Foi o Ataliba, quando eu tinha meus 16 anos, o Nunes, depois que eu conheci, voltei a tocar sanfona, porque ele tinha uma sanfona bem de vida e me prestava o seu instrumento. Me deu até uma 80 baixo para eu levar para minha casa. Eu sou grato demais por conta disso. Depois eu lhe dei uma Todestine também bonita. Aí toda quarta ele fazia um encontro na casa dele. Aí ia para lá rapaz, professor Nelsinho, Neneu, doutor Raimundo, um médico que tocava jazz, muito bonito. Eu me encantava com o doutor Raimundo tocando, porque era como se fosse estava entre os maiores acordeonistas do mundo, sem ninguém conhecer o médico, um ortopedista, que também partiu, mas tocava demais, demais, demais. Moderno. Aí ele também gostava de eu tocando meu forrozinho. Aí toda quarta eu estava lá e tinha muito café com pão e sanfona eu Não tinha como não ir, ia né? perder. Aí, falando com o Dedinho, voltando para Pau de Serra, antes de vir para o Ceará, ele chegou no hotel e disse, rapaz, eu digo, olha, eu tenho uma sanfona. Aí ele, sério? Ele disse, eu digo, tenho, tá ali no meu quarto. Essa sanfona eu comprei através de um dinheiro que eu ganhei do Flávio José, o primeiro dinheiro muito que eu peguei na minha vida, que o Flávio José gravou umas canções e me fez um adiantamento. Eu fiquei rico num minuto e no outro eu fiquei sem dinheiro do mesmo jeito ali. Aí fui mostrar essa sanfona da Dedinho. Aí ele pegou a sanfona, aí ele, se você toca, eu digo, eu não sei, Dedinho, porque lá em Natal, às vezes depois que eu peguei a sanfona, eu tocava com umas pessoas e dizia, é estranho você tocando, é estranho. Aí eu ficava com medo. Aí às vezes eu ia tocar para outro, para dizer, rapaz, é legal. E eu passei um bom tempo sem saber se tocava ou se não tocava. Se era bom, se não era. Eu toco ou não toco. Tanto que quando o Dedinho me levou na casa do Cirano, lembro-me como se fosse hoje, que cheguei lá e eu mostrando minha música, tudinho. Aí Cirano não gostou de nenhuma. Nossa. Agora, segundo ele, ligou para Samuel e disse, olha, tem um doido aqui em casa que toca do jeito que você gosta e toca tudo. Aí me perguntou, você quer ficar fazendo a segunda sanfona comigo? A primeira coisa que eu vi, eu disse, rapaz, ele gostou de eu tocando. Eu já estou tocando de novo. E eu não acreditava, porque passar a tocar, acompanhar Cirano, foi acho que mais do que quem foi à Lua, ou quem for a Marte. E toquei quase um ano com Cirano, mais ou menos um ano, com a equipe maravilhosa, seu Toninho, Vanderlei, Nonato, Cirino, Samuel, Sivuca, a família maravilhosa do Cirano, Cirino, que Cirino é uma pessoa demais, enfim, foi uma época muito boa. No ônibus de Cirano tinha uma cadeira, quem sentar saía. E você sentou? Aí quando foi um belo dia, eu me sentei nessa cadeira, assim, do nada. Aí Rafa disse, Dorival, você está na cadeira, quem senta sai. Rapaz, eu não saí. Nossa. Mas assim, numa boa, já fiquei em Natal de novo. Mas concluindo, Dedinho, aí Dedinho, quando me viu tocar, disse, rapaz, você toca bem, você tem que ir para o Ceará. Aí, acendeu. Eu disse, mas eu não conheço ninguém. Ele disse, não, se você for lá um dia, me procure. Aí eu conhecia Sérgio Silveira, que partiu também, uma pessoa maravilhosa, que eu toquei para ele quando ele morava em Natal, eu toquei com meu pai, para Sérgio Silveira, da Silveira Móveis lá em Natal. E depois foi tendo umas reviravoltas na vida do Sérgio. E no final, antes de partir, ele também trabalhou comigo. Ele ficou com a nossa agenda um tempo, depois foi
um caninana, uma pessoa maravilhosa, um dos espíritos mais alegres que eu vi nessa vida. Vendia um cabrito pelo um boi, ali era danado. Aí Sérgio me deu uma carona de Natal e eu vim. E quando chegou aqui, ele me deu um trocado. Quanto que ele te deu? Eu acho que foi R$ 50 Uma na cédula época. de 50 foi, reais. você entendeu? Hoje eu tenho um pouquinho de dúvida, mas eu acho que foi isso mesmo. Foi uma nota só. E eu lembro que eu fui tomar uma sopa ali naquele canal que tem ali, perto da rodoviária, e eu, com a sanfona, sem saber conhecer nada nem ninguém, longe de casa, de tudo e de todos. Meu Deus. Aí tomando essa sopa, aí eu disse, olhando para o dinheiro, eu digo, eu posso gastar assim para me alimentar, mas eu não vou voltar não, porque dava para comprar a passagem de volta, né? Uhum. E na época ele disse, se por acaso não der certas coisas, você tem como Voltar para voltar. Mas você vê como é as coisas, ele me ajudou e depois eu retribuí também de uma maneira bacana, né? Aí foi quando eu falei com o Dedinho. Ele tinha me dado o telefone. Aí eu fui lá, ele estava ensaiando, aí me levou para sua casa, você entendeu? Eu dormi na casa dele, tomei café, almocei, jantei, e ele estava para gravar um disco, um CD. E aí eu produzi esse CD do Dedinho, que ficou muito bom, e foi onde eu disse, rapaz, isso é bom, isso é maravilhoso. E eu já tinha experiência assim de estúdio, pequena, mas muito boa, do meu maior professor de estúdio, que foi Natinho da Ginga. Natinho da Ginga foi, eu devo demais, se não fosse ele, eu devo a muita gente. Aí produzi o disco de Dedinho e eu falei do Cyrano, né? Aí foi que ele disse, é meu amigo. Aí eu vou falar com ele. Aí quando a gente estava indo para casa, estava tendo um rodeio do Sidraque. Aí quando a gente passou lá, e Cyrano tava, uma roupa toda azul lá no meio das terras lá, no boi lá, vaca. Aí eu digo, sou aquele rapaz que falou com o senhor. Ele disse, mas aí eu já estava indo embora. Porque eu bati tudo quanto era porta. E não deu certo. Aí eu digo, não, eu vou embora, não vai ser aqui não. Aí o disco do Dedinho já estava terminado. Aí foi quando o Cyrano disse, vai amanhã de tarde lá. Eu digo, não, se o senhor quiser me receber de manhã, eu vou, mas de tarde não, eu vou embora. Aí quando amanheceu o dia, Dedinho disse, vamos ligar pro homem? Eu digo, bora. Aí Cyrano disse, já estou esperando. Aí foi assim que chegando lá, toquei e passei a tocar com o Cyrano. E antes de sair do Cyrano, eu entreguei um disco do Dedinho para o Didi dos Brasas, do forró. Disse, estou voltando para o meu estado, Rio Grande do Norte. Sei que o senhor é o seu Didi dos Brasas, uma banda que está começando a aparecer bem aqui no cenário musical. Esse é um trabalho, eu tocando, cantando, e se o senhor permitir, eu lhe mostro uma canção minha aqui. Aí ele gostou muito, aí pronto, me atendeu muito bem, ficou com o CD e eu fui embora. Até o belo dia que ele me ligou para produzir Brasas do Forró, que aí abriu as portas para o produtor, Dorival Dantas na época, quando eu produzi o CD, que até hoje é sucesso, todos os artistas cantam. Porque viver chorando por você, toda vez que você vem me ver, canções belas, não minhas, mas que eu arranjei e produzi, o disco que me abriu as portas como produtor. Você fala de disco. E se eu falar de um disco do ano de 2006, o teu disco? O do Coração, eu acho que da Universal, né? O Homem do Coração. Foi. Esse negócio de disco é engraçado. Por quê? Porque eu acho que é o único disco realmente assim que a gente pode dizer que saiu, apesar de não ter sido feito um trabalho. E teve o primeiro na época que foi feito pela M, do Assis Monteiro, que
foi feito 2.000 cópias. Aí ele me deu 1.000 e ficou com 1.000. Esse disco é uma raridade. Quem tem, até hoje, só elogios. Mas minha irmã parece que tem um guardado. Mas foi uma ideia bacana nos anos 99, onde eu gravei com músicos excelentes, que me ajudaram a fazer esse disco, lá no Pro Áudio. E quem tem, quem não tem, não tem. Mas foram 2.000 cópias. E esse de 2006 foi pela Universal. Mas, na realidade, só foram esses 2 discos mesmo que eu fiz em vida, por incrível que pareça. Os outros são discos, mas assim, devido eu ter abrido o estúdiozinho primeiro lá em Gonçalves, e me arranjou um cantinho, um quartinho, Gonçalves da Concorde Mudanças, que me ajudou bastante. Muito amigo do Dilson Pinheiro também, viu? Aí começou a minha ideia do meu primeiro estudinho lá, até comprar um ali perto do Pro Áudio. E comecei, eu estava aqui, eu juntava todo mundo, quem estava tocando comigo, vamos fazer aqui, vamos tocar aqui. Aí gravavam um disco, mas nessa época também não tinha ainda o YouTube, não tinha como se ouvir hoje como ouve, não tinha sua música, não tinha esses sites que hoje você pode ouvir. Você faz tudo. download de música, né? Antiga. Eu ainda peguei a época na época que a minha canção Coração fez um grande sucesso, eu ainda peguei a época que começou a surgir os ringtones, o celular, tritone, trutone, era tones que só a bexiga. Então eu peguei um bocado de coisinha que hoje, se for lá, é mais atrasado do que quando na época foi novidade. Tá certo. Compositor, cantor, espero que você esteja gostando aí em casa. A gente volta daqui a pouco com mais Dorival Dantas aqui no Influenciadores.